começou. Gente querida, alegria do encontro. Olha eu aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o 4º encontro da Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva. Hoje, quem vai fazer a montagem da tenda é a professora doutora André Cordeiro. Como chama? Abrir espaço. Ó, vou falar. Vamos abrir esse espaço para a voz da Andréia, que vem carregada de interrogações sobre o nosso próprio processo de subjetivação. Mas, antes disso, vou trazer o título, né? Buscar indícios, construir sentidos. A gente leu com a Andréia e já está aqui na descrição do vídeo. E lá no nosso site, o texto do Ditame ao Enigma, ou Como Ganhar Espaço. São conceitos interessantes que vêm a partir da Graciela Montes, que é uma autora argentina. Ó, aqui é o nosso site, Tenda Filosófica. E nele já tem a nossa biblioteca, já tem... já tem a nossa biblioteca, os nossos vídeos. A Tenda Filosófica faz parte de 4 ações que o Ativismo Delicado está organizando esse semestre. Vem mais coisa aí para o 2º semestre. Mas esse semestre a gente está, olha só, Artes Manuais e Gênero, grupo de estudos. Demais, gente. Está produzindo demais esse grupo. Aqui, Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva. Vida Beguine, afiação como modo de existir artífice. Agora mesmo eu estava falando que eu não estou gostando mais nada de artes decorativas. Estou querendo aí dar uma mexida nisso, mas ainda não sei como. O valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, grupo de estudos, também está produzindo. Eu passo o mês inteiro pensando nessas coisas. Na tenda, eu vou pensando no texto que a colega trouxe para o debate. Artes Manuais e Gênero, Vida Beguine e o valor do feito à mão, fico pensando tudo que eu leio, tudo que eu pego, eu penso sobre isso. Eu gosto de fazer grupos para me colocar em movimento. Essa ideia inicial da tenda, eu vou trazer para vocês. Da onde que veio essa tenda? Eu tive a ideia da tenda inspirada no barraco filosófico. Aí disse, barraco não, né? Mas eu queria fazer, porque lá o barraco filosófico, no canal Filosofia em Movimento, eles quando começou a pandemia, eles faziam um barraco, digamos assim, eles levavam a filosofia para a praça pública, lá em São Paulo. Quando começou a pandemia, eles começaram a fazer o barraco aqui, nesses quadradinhos. E aí, quando eu tive vontade de montar os grupos de estudos do ativismo desse ano, e pensei de convidar mestras e doutoras para cada uma trazer um tema e a gente montar um barraco. E eu chamei meu barraco de tenda. E olha que interessante. Aí, logo em seguida, eu comecei a estudar com o pessoal do barraco, com a Fernanda Carlos Borges, esse livro do Gaiarsa, A Estátua e a Bailarina. E aqui ele traz um conceito de tenda, até marquei a tenda aqui, ó. Ele traz esse conceito de tenda, que é isso, é meio um flash mob também, né? De repente você arma uma tenda, constrói uma dinâmica embaixo daquela tenda, pronto, já faz outra coisa, que é a nossa ideia aqui, né? A gente não se fala o mês inteiro, de repente monta a tenda, conversa, vai, outra pessoa vem e monta a tenda no mês seguinte. E a nossa tenda é quentinha, né, gente? Eu acho, pelo menos. E eu queria também aproveitar, trazer para vocês aqui o legado do José Ângelo Gaiarsa, Relações nas Tendas. Tem esse vídeo incrível sobre psicoterapia corporal
para corpos brasileiros, que é um conceito da Fernanda Carlos Borges nesse livro, A Filosofia do Jeito, onde ela vai discutir a questão do jeitinho brasileiro. É legal demais. O jeitinho brasileiro que a gente sempre deprecia, ela encontra uma potência afirmativa para dizer disso, que nos deixa, digamos, quentes e maleáveis. Olha lá, e a escola da tenda, e aí nisso surgiu a escola da tenda. A gente começou a nossa tenda aqui, não deu um mês. Olha o que é sincronicidade, né? Não deu um mês, a Fernanda lançou a escola da tenda e já tem curso lá. O primeiro curso é esse, Psicoterapia Corporal Brasileira. Uma beleza. Eu convido vocês a conhecerem a Escola da Tenda e quem puder e quiser a se inscrever nesse curso. Muito bem. E aí eu vou trazer aqui umas companhias. O Nadice Gaiardi, que é filho do José Ângelo Gaiardi, falou naquele vídeo que eu mostrei para vocês. A tenda é melhor montar junto, não é? É, sim. Muito bem. E eu tenho aqui as minhas companhias. Olha, nós teremos o mês que vem a doutora Carolina Duarte, depois a doutoranda Paula Flores e, claro, tem eu aqui. Já tivemos a Cláudia Soares, está aqui no canal. A Cláudia Soares trouxe, até anotei, o corpo e o vestir, singularidades. Muito interessante por onde que ela foi para produzir um pensamento da diferença. Depois veio a Lu Lessa Ventarola. A Lu trouxe um conceito de hospitalidade. Hospitalidade pede lugar. E a última tenda, quem armou foi a Aline Costa Picardi, que trouxe a ruptura entre imaginação e o mundo real. E hoje a gente vai ter a nossa querida Andréia Cordeiro. Andréia Cordeiro, a doutora Andréia Cordeiro é ativista delicada, doutora em educação, professora da Universidade Federal do Paraná. Pesquisa história da infância, dos direitos das crianças nas Américas e acredita no fazer manual como manifesto existencial e político. Eu também acredito nisso, demais. E eu quero ver como é que eu consigo me descolar aí disso do que é arte decorativa. Vamos colocar arte decorativa dentro. Estou incomodada, mas estou indo. Hoje, a montagem da tenda, ela disse assim, abrir espaço. Sentir-se vivo é bom. Todos sabemos disso. Mas como se faz isso? Como se faz isso ainda mais em tempos como os que a gente vive. Provocada pelas perguntas de Gabriela Montes, nos encontraremos na tenda para, sob ela, conquistarmos espaço para pensar e assim responder a pergunta em ato, vivendo, pensando viver. É isso. Então, vou chamar as nossas queridas aqui, vou ver se eu dou conta. Muito bem, aqui. E tem mais gente para entrar. Peraí. A Paula. Oi, Paula, muito bem. Oi, queridas, como estão? Oi. Olá. Oi, boa tarde. Oi, gente. Andréia, eu vou te colocar aqui. Você já quer começar? Acho que vamos começar, né, pessoal? Então tá. Então eu vou te colocar aqui. Peraí que eu vou te colocar. Tá tudo pronto. A hora que você quiser que eu passe isso. Tá. Você me chama que eu começo. Tá bom. Então, acho que vou começar. Boa tarde, meninas, mulheres, quem está assistindo. O que a Nina falou sobre o aspecto meio
flash mob que tem isso aqui é incrível, né? Porque quando você propõe o tema, se isso estiver num programa de um curso, tem um sentido que você construiu previamente com o teu grupo. Se isso for uma coisa que você estuda profissionalmente, também você já tem, né, um caminho mais ou menos pré-estruturado para uma discussão que pudesse vir. É assim, o que a gente faz aqui não é uma defesa, isso é que é legal. Né? Não é como se você estivesse apresentando um tema e tivesse que defender qualquer coisa, não é isso. É essa ideia de assim, tem uma coisa que te provocou, de alguma maneira isso te provocou, e você gostaria de ouvir como que pessoas que você respeita a forma que pensam isso? Isso mesmo. E eu acho que é isso, né? É por isso que eu fico tão feliz de participar e, assim, mesmo que às vezes eu fique tateante nos conceitos, e isso acho que não... É muito legal estar aprendendo aqui que isso não é um problema também, porque a gente não tem que saber tudo, e porque a gente tem pensares de maneiras transversais e diferentes, e tudo isso é muito bom, né? Então, eu estou muito feliz de vir hoje conversar com vocês sobre um texto que foi... Por que eu escolhi esse texto? Ano passado, quando tudo aconteceu, né? Eu dei a minha aula na sexta-feira e na segunda-feira eu não podia mais estar com os meus alunos e minhas alunas. E estava tudo acontecendo, e tinha gente que ia se formar, e tinha 1000 coisas acontecendo. E a gente disse que não queria fazer aula remota, né? A gente não queria fazer aula remota. Calma, isso vai passar. Calma, não dá para pensar em aula enquanto tem 100 pessoas morrendo. Né? Não dá para a gente fazer as coisas agora, assim, com pressa. O mercado, né? O mercado vai nos devorar se a gente abrir esse espaço, essa brecha na universidade pública. E assim, a gente se posicionou até o momento que a gente viu que não tinha mais como a gente dizer, não olhar os nossos alunos, não estar em contato com eles. E como que a gente fez essa volta, né? A gente teve que aprender a fazer, e assim, foi muito bom, entrei em contato com coisas que eu nunca tinha lido, e aí essa Graciela Montes caiu na minha mão, porque eu estava vendo uma live, porque também foi isso, né? Live, e uma pessoa leu um trechinho da Graciela Montes de uma outra coisa, e eu falei, nossa, interessante, o jeito que ela escreve, eu gostei. Aí eu fui ler, e esse, do Ditame ao Enigma, foi o primeiro texto que eu ofereci para todas as minhas turmas ano passado, quando a gente voltou para a aula. Estava todo mundo assustado, estava todo mundo claustrofóbico, estava todo mundo sem saber o que fazer, como estamos, né? Esse estado de tensão se estendeu, e a gente ainda está nele, né? E aí a ideia era assim, vamos abrir espaço, mesmo que seja aqui nesse quadrado. Vamos abrir espaço aqui. A gente continua, a gente ainda é a gente, né? E a gente tem que continuar buscando a gente, porque senão a gente vai ser engolido nessa crise. E eu quero vocês de volta, eu quero todos vocês de volta, todas vocês de volta. E eu quero estar de volta. Então foi um pouco isso. E aí, assim, dentro da trajetória da nossa tenda, ele talvez seja um texto bem dissonante, porque ele é um texto muito simples, ele é uma palestra. Então, assim, é um texto baseado numa palestra. Então, ele já tem um caráter muito mais parlado, né? Ele é uma conversa, quase. Então, ele é um texto menos denso do ponto de vista técnico. Mas aí eu vou pedir para a Nina pôr o primeiro slide, porque isso é uma coisa que a Graciela fala e que me faz pensar bastante, né? Ela diz assim, ó, o que eu faço na vida é nada além de dar voltas ao redor de algumas poucas coisas. Mas, como eu não deixo de dar voltas, às vezes eu encontro uma forma ou outra de entrar. Então, acho que isso que, para mim, foi uma desculpa para eu trazer esse texto para a gente ficar dando volta nele, né? Dar volta nesse tema com vocês, que é um tema que eu sei que a gente já discute há muito tempo, né? Que é esse tema dessa busca da nossa afirmação como ser, a busca da nossa singularidade, né? A busca desse espaço
que a Graciela vai colocar, que eu achei tão lindo, né? Ela vai dizer que essa busca desse espaço pessoal é a busca do horizonte indômito. Meu, quando eu li isso, pensei, eu sou essa pessoa que busca o horizonte indômito, eu quero ser isso. Sabe, eu quero ser. Andréia, Oi, olha só, eu tirei um tiquinho, eu porque eu nem quero. reparei. Eu quero dizer, né, que a nossa querida Aline Picardi, hoje ela diz assim: hoje estou participando deitada na tenda. Tadinha. Ela estava um pouquinho adoecida, então ficou pelo YouTube, tá bom? Tá maravilhoso. Manda um beijão para você, Aline, que você fique bem, tá bom? E aí, quando quiser que eu coloque, vai me falando, tá bom? Então tá. E aí, assim, justificado que está, né? Se necessário fosse, não é, eu sei, só que estou querendo conversar com vocês por que eu escolhi, explicar por que eu escolhi, né? Eu trouxe também, porque daí a Nina falou assim, a gente precisa de uma imagem, né, para essa tenda. E eu me perdi uma tarde inteira buscando uma imagem que pudesse, de alguma maneira, representar isso, que é essa abertura do espaço. E, assim, não queria ser muito óbvia, porque o espaço que a gente está falando aqui é esse espaço que é absolutamente impalpável, né? E absolutamente necessário ao mesmo tempo. E aí, eu vou fazer o seguinte, antes de eu falar algumas coisas do texto, só para situar quem está nos assistindo e não lê o texto, antes de eu falar algumas coisinhas do texto, eu queria só mostrar uma coleção de imagens que eu selecionei nesse dia, pensando nisso, tá? Então, se a Nina puder colocar. Então, são imagens que eu encontrei no Facebook do Marco Casula e quase nenhuma tem, infelizmente, a autoria das fotos, mas eu vou fazer uma busca no Google Imagens ou em algum lugar para conseguir dar autoria, porque essas imagens são muito legais. Essa imagem de um corredor todo murado, todo marcado por arame farpado, né? Esse corredor totalmente inóspito, assim, que você olha e pensa que você não queria parar aí, né? Eu não queria parar nesse corredor. E aí você vê que tem gente abrindo espaço ali, tá abrindo espaço. Então, pensei nessa imagem, na hora que eu olhei, falei, uau, muito legal, eles estão conseguindo abrir espaço. A próxima são duas imagens, né? Eu coloquei uma pertinho da outra ali, para a gente não ficar com muitos slides. Aquela mesma, isso. A gente tem ali também duas imagens de pessoas abrindo espaço, né? Eu acho incrível isso. Essa imagem que tem as duas crianças ali espiando por diferentes buracos, né? Quanta coisa a gente pode pensar a partir disso, né? E dessa possibilidade da gente estar abrindo espaço também pelas frestinhas. Isso é muito um autor que eu trabalho bastante no meu trabalho com história da educação, que é o Michel de Certeau, né? O Michel de Certeau, ele fala muito sobre as frestas, os buracos, as arestas, né? Ele vai falar desses lugares onde a gente inventa o cotidiano e onde a gente consegue se posicionar contra tantas coisas sem se posicionar diretamente, mas fazendo uso dos caminhos. E aquela da janela também, que eu achei tão, né, tão bonito isso, né, de olhar para fora também, olhar para dentro e olhar para fora. A próxima também eu escolhi essa imagem porque tem esse muro atrás, tem essa grade, tem essa estrutura que parece. Esse lugar parece que não foi feito para ninguém se divertir, né? A princípio. Ele parece que não foi feito para você gostar de estar ali. Mas aí você coloca uma balança. Uma balança já resolve tanta coisa. E eu fico pensando nisso, na minha própria história, né? Com meu filho, quando estava fazendo o meu doutorado lá no Uruguai, com um bebê, e a gente tão, assim, perdido naquela cidade, assim, era só ter uma praça com uma balança, gente. Tudo se resolvia. A saudade de casa, tudo, né? Então, assim, adoro. A próxima
também outras imagens de pessoas abrindo espaços em ambientes que foram projetados, né? Se a gente pensar no Foucault, né? Foram totalmente projetados para que as pessoas não consigam abrir espaço, né? E tem espaços sendo abertos, né? Na escola, né? Na cidade. Pode passar. Abrir espaços onde é absurdo pensar, né, que é possível, né? Pode passar, Nina. Essa imagem é a única que não é uma criança, mas essa imagem me acompanha, me assombrou durante toda a pandemia. Eu vi essa imagem no jornal, e em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, estava sendo rezada uma missa, e as pessoas estavam participando da missa na janela. E essa imagem, assim, me atravessou, assim, de um jeito, fiquei pensando muito nela. Daí eu pensei também, quando eu estava pensando em abrir espaço, estava pensando nisso, né? Em abrir espaço para o teu sagrado, para o teu espiritual, também nesse momento, né? Seja lá qual for, né? A tua maneira de se expressar e de se encontrar com essa possibilidade de espaço pessoal, né? E a próxima é um balanço, né? Porque eu acho que depois daquela imagem eu preciso me balançar. Então, eu trouxe mais uma imagem de balanço, mas em um outro ambiente, né? Num ambiente bem que a gente poderia dizer idealizado, né? Também, né? Com essa coisa da natureza, esse contato com a natureza. E as próximas duas, essa imagem é super famosa, né? Essa é do Robert Dosno, chama Os Meninos, essa fotografia. E tem muita gente já escreveu sobre essa foto, né? A gente tem artigos fazendo análise dessa fotografia e tal. E eu trabalho com essa foto há muito tempo. E uma vez na pós-graduação em artes manuais, numa das edições, eu levei essa fotografia e uma aluna chamada Érica fez uma intervenção na foto, né? E abriu espaço naquela sala de aula, né? E eu acho isso tão bonito, tão bonito. Tenho perto de mim. E todas as minhas turmas de organização do trabalho pedagógico têm que analisar essas duas fotos, sim, porque eu sou a professora. E a gente conversa sobre essas fotos. Então, era isso. Então, para trazer a conversa do texto, eu trouxe essas imagens, né? E, assim, o texto vai ficar circulando em torno dessa grande questão, que é como que a gente consegue abrir espaço nesses tempos. E olha que ela estava escrevendo em 2000, né? E aí a gente está lendo isso em 2021, né? E pensando em como que eu posso fazer isso que ela diz que é se sentir viva, né? E aí eu lembrei que tinha sido trazido, né, do Ingold, né, que uma pessoa comentou que ele tem um livro que é Como Sentir-se Vivo, Como Estar Vivo, Como Estar Vivo. E é isso, ela está perguntando isso de um jeito muito mais simples, né? Mas assim, como que a gente se sente vivo quando tudo que está acontecendo ao nosso redor está acontecendo para que a gente não se sinta vivo, para que a gente não consiga abrir espaço. Quando a gente entende o que é esse espaço e o que é se sentir vivo, né? E aí ela vai colocar esses elementos, vai dizer, se sentir vivo não é consumir. Se sentir vivo não é uma coisa absolutamente individual, né? Se sentir vivo implica uma quebra, um rasgo no que é automático e confortável. Se sentir vivo é duro. Você quer pagar o preço? Então, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nos momentos, assim, a Gabriela vai trazer, né, que tem toda essa dissuasão, né, essa vontade de te distrair, né, desse objetivo acontecendo ao teu redor, e que a gente vai perdendo o contato com as coisas que possibilitam que a gente faça esse rasgo, né? E aí ela, em alguns momentos, vai colocar, né, a pergunta de onde é que a gente perdeu isso e aonde é que a gente primeiro encontrou isso. Qual foi o nosso primeiro contato com essa possibilidade de construir um espaço próprio? E ela vai dizer, foi quando a gente brincou.
Porque quando a gente brincava, a gente construía um espaço que ninguém sabia prever o final, né? E aí o brincar envolve tudo isso, né? Envolve essa possibilidade de você também ter que estar aberto para a brincadeira do outro, né? De você também estar aberto para que o teu roteiro não é o roteiro do teu amigo, né? E as coisas vão acontecer, e você vai ter que acontecer com as coisas, né? Então brincar era tudo isso. E aí ela vai dizer que, infelizmente, né, a gente pasteurizou demais até o brincar. E daí está tudo muito contingenciado. Então, conseguir abrir espaço hoje é uma coisa muito trabalhosa, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, muito necessária, né? E possível também. Eu acho que ela vai mostrando isso, né, durante o... Eu fui pensando muito com ela durante essa leitura, né, de como realmente é possível. E eu lembrava tanto de um momento, porque ela vai dizer assim que esse encontro, essa fronteira que a gente alarga em direção ao espaço próprio, ela pode acontecer em rasgos, né, em momentos que você consegue, inclusive, lembrar, assim, esse momento foi um momento de ruptura para mim, e a partir dali eu dei um passo diferente. Assim, eu consigo lembrar disso na minha história. Mas também vai acontecer nas horinhas de descuido, né? Como disse o Guimarães. Nas horinhas de descuido as coisas acontecem também, né? Então, acho que isso é legal. Mas quando eu penso um pouco sobre essa questão difícil também, eu lembro de um momento de ruptura para mim. Não foi ruptura, mas assim, um momento que eu dei um passo para fora de um lugar onde eu estava e foi legal, que foi quando eu fiz o curso com a Nina. Tá, Nina? Vou dizer isso porque você sabe o quanto marcou para mim uma ruptura mesmo na minha maneira de pensar, super quadrada, né? E assim, muito ativista, mas assim, ainda tinha muita coisa para pensar, ainda tenho, né? Muita coisa para pensar. E aí eu lembro que ela leu um verso do Steiner, e o que me marcou foi o fato de que ele dizia assim, que a vida fica mais ampla para mim, a vida fica mais árdua para mim. E eu tinha lido isso uma vez, só que a pessoa tinha traduzido a vida fica mais bela para mim. E aí, né, claro, estava super confortável, eu amplio meu espaço, eu encontro a minha estrela e a vida fica mais bela, e não é isso, né? Então, essas coisas... Essa foi a tradução mais doidinha que eu já vi. A vida fica mais água? Desculpa. A vida fica mais água? Árdua. Mais árdua. Mais difícil para mim. Mais difícil. É o oposto, né? Mas a pessoa não quis enfrentar isso, né? De que fica. E aí, assim, o texto vai caminhando, discutindo essas questões da possibilidade de abrir espaço e vai puxar, claro, essa discussão para a questão da educação, falando para educadores, né? Nessa palestra. Então, ela vai puxar, e ela é uma pessoa que trabalha com literatura infantil, literatura adulta também, mas mais literatura infantil. E aí ela vai puxar para a discussão da escola, e aí, em algum momento ela vai dizer que, assim, ela desacreditava na escola como uma possibilidade, né, de promoção de abertura de espaço, mas que ela agora voltou a acreditar. É mais ou menos a gente com as discussões hoje, assim, né, em relação à escola, à ciência, né, que a gente questionava, metia o pau, agora a gente diz, não, gente, olha, é importante, precisamos sim da escola, a escola faz falta, né, e toda essa conversa aí que a gente tem tido que ter, né, a ciência é importante, a ciência importa. Então, a Graciela vai falar um pouco, né, da escola, e é muito bacana que ela vai usar alguns exemplos ali, ela vai trazer uma história do Sócrates que eu achei tão sensacional, né, ela vai contar que antes do suicídio, ele tinha um tempinho do suicídio obrigado, né, que ele foi obrigado a cometer suicídio, ele tinha um tempinho, e aí ele resolveu aprender a tocar uma área na flauta, enquanto esperava o momento em que ele ia ter que tomar veneno. E aí alguém pergunta para ele, mas como assim? Qual o sentido de você estar aqui aprendendo flauta nesse momento? Ele diz,
porque eu quero aprender essa área antes de morrer. E é isso, né? Então, assim, eu achei esses exemplos, né? Essa busca que ela faz também na infância, nas brincadeiras, a coisa da brincadeira com as palavras, é uma coisa que eu tenho sentido tanta falta agora que eu não estou mais com criança pequena. Assim, eu era professora de criança pequena e eu tinha meu filho pequeno, né? Como faz falta esse reverdecer de ouvir criança falando. Criança pequena falando, nossa, varre a cabeça da gente, sabe? Faz uma faxina. E aí eu fiquei lembrando de alguns filmes em que tinha criança pequena brincando com as palavras. E eu lembrei, sabe de qual? Tem um filme brasileiro que chama Vidas Secas. É um filme lindo, lindo. E tem um momento em que os meninos do filme não tem nome, mas tem um momento que um dos meninos está no quintal, naquela pobreza, naquela miséria, e ainda por cima ele foi injustiçado, então ele está muito brabo. E daí ele senta embaixo de uma árvore e começa a falar um monte de palavrões. E ele vai falando palavrões e palavrões e palavrões, sozinho, pro nada. E aquilo serve para ele, de alguma maneira, né? Aquela brincadeira com as palavras. Daí eu fiquei pensando, tem um conto da Flannery O'Connor, que é uma contista norte-americana maravilhosa, que chama O Peru, e que tem a mesma coisa no final. Tem uma criança que vem xingando, e não é só o xingamento, né? Mas a coisa mágica da palavra. E daí eu lembrei do Cria-Cuervos. No Cria-Cuervos tem o filme todo, né, girando, vou dar spoiler, mas tem uma coisa no Cria-Cuervos que é a questão encantatória da palavra, das crianças acreditarem na coisa encantatória das palavras. E aí eu fiquei pensando nisso, né, como é importante isso, né, do brincar com as palavras, do brincar de você ouvir as crianças brincando. Enfim, ela, no final das contas, vai dizer para nós aí que o que nos resta é tentar restabelecer o enigma dessas coisas pequenas, porque, assim, grandes enigmas a gente já tem aí, né, o mundo nos colocando, mas, assim, restituir o enigma das desimportâncias, restituir o enigma das coisas que não têm finalidade, que não são decorativas, que não são puramente recreativas, que não são compráveis, né? Isso aí é uma tarefa para a vida toda, né? Imagino. Espero, torço que seja. Né? E eu não sei o que vocês, né? O que vocês pensam, o que vocês acharam. Muito bem. Tô com os meus cachorrinhos latindo. Se alguém puder assumir aí a palavra. Obrigada, Andréia. Então eu vou. Andréia, obrigada. Obrigada pelo teu texto, obrigada pela sua costura e com essas imagens também lindíssimas. Então, eu faço muitas costuras, eu fiz muitas costuras, eu fiz 2 costuras antes, lendo, e agora com a sua fala fiz muitas outras, porque aí acho que a sua fala também trouxe outro tom, né, assim, como se... tem um livro, um teórico inglês, eu acho que ele é alemão, Johann Huizinga, do Homo Ludens, não sei se vocês conhecem, né? É ótimo, né? E quando você falou, e eu pensei muito nele, nessa coisa do espaço, do espaço do jogo, né? Que realmente o jogo... Esse jogo, a brincadeira, né? Primeiro ele traz que a brincadeira e o jogo, na verdade, eles têm a mesma origem. Tanto é que na nossa língua é que tem palavras separadas. Mas, né, no inglês é play, no francês jouer, e assim vai. Assim, agora não consigo me lembrar, mas em outras também. E também para música. E agora, então, você falando do Sócrates, lembrando do Sócrates,
lembrei que também a música é play, né? É também um jogo, é um espaço criado, né? Então eu acho, olha que coisa mágica que é esse espaço lúdico, no sentido de... E ele fala que o lúdico, a palavra lúdico, a princípio, né, assim, na sua origem, ainda tem, na verdade, a origem é com dança, né? Então, a gente lembra dessas coisas circulares, e ainda você trouxe essa frase da Graciela: o que faço na vida é nada além de dar voltas ao redor de poucas coisas. Então, realmente, eu acho que o que a gente faz, o que a gente tem que trazer de volta da nossa criança é essa seriedade com a brincadeira, né? Que é muito sério, é como se fosse um treino, assim, é continuar falando, não, eu posso, não, eventualmente não decifrar o enigma, porque eu não sei se a gente vai conseguir algum dia aqui, mas eu posso buscar o enigma, continuar buscando o enigma no meu espaço criado, nessa coisa que é séria. E isso costura também com o que a Aline trouxe costura com o que a Aline trouxe, que é da imaginação dos dragões, né? Costura com a hospitalidade, que é um espaço criado com regras, né? O jogo é um tempo, e mais do que um tempo, é um espaço criado. Você tem o tabuleiro, você tem o campo, então você tem ali aquele lugar e fala, aqui eu posso, né? Aqui eu posso exercitar para ver, e vou encontrar aqui, vou cavar para achar as minhas questões, as minhas respostas. E agora costura também com o que a Cláudia trouxe logo no início do vestir, também por uma coisa, porque a gente, quando também é a arquitetura e a vestimenta, né? A gente, assim, quantas vezes a gente não brinca com a roupa, né? Quantas vezes a roupa também o hábito faz o monge, assim, quanto o objeto roupa não nos invoca a participar de uma função, né? Nos convida, a gente... Então, assim, é muito interessante essa coisa é muito interessante pela seriedade que é essa história da gente achar esse espaço de brincadeira, né? E aí eu vou contar só de uma coisa que eu vi há um tempo atrás, no ano passado, ainda estava na pandemia séria, e eu vou à missa, né? Aqui aos domingos, eventualmente. Eventualmente não, quase todo domingo. E aí, quando começou Lu, Oi? Deixa eu só situar as pessoas para falar. A Lu já está no verão, está no outro lugar da pandemia, tá bem? Nós ainda estamos na pandemia grave, né? Verdade, ela já está no outro país. Boa, bem dito. Isso foi agora é verão aqui, por exemplo, e se fechou, mas numa época que podia, e aí fez uma missa campal, as pessoas ficavam longe, de qualquer forma, com muito cuidado. Mas, eu estou lá sentada numa grama e vendo uma menininha com a mãe, que, claro, criança detesta aquilo, eu detestava também a missa quando eu era criança, odiava aquele negócio, e a menininha estava com um ursinho na mão, no braço, e ela ficava com aquele ursinho ali, e aí veio um menininho, ela fez assim com o menino, tirou, e aí o padre lá falando alguma coisa, ela fez assim, psiu, deu uma bronca no padre. Eu amei isso, porque, assim, e eu fiquei pensando que coisa genial, assim, o que essa menina está fazendo, na verdade? Imaginar, já treinar, é um jogo dela para falar, olha, um dia a vida vai me pedir cuidado, eu preciso aprender a cuidar, e eu vou saber defender diante... Então, assim, é só um exemplo da vida que me trouxe aqui também, que costurou com a sua conversa. Obrigada, Andréia. Eu quero... Boa tarde.
Obrigada, Andréia. Foi muito bom ler seu texto. Ele me deixou bem quentinha nesses dias frios aqui de São Paulo. Foi bem gostoso. E deixa eu entrar já nessa questão aí, né, emendando com esse exemplo que a Lu trouxe. Então, já indo direto para o brincar, porque a costura que eu fiz relacionada com esse brincar, eu me lembrei de um texto que eu li, escrito pelo Peter Pilber, para uma das bienais, aonde eu só não me lembro agora qual era a Bienal de São Paulo, e ele traz o Etienne Souriau, falando de instaurar modos de vida. E num texto que ele cita do Souriau, o Souriau está falando exatamente essa questão da criança e da brincadeira. Um menino brinca, pega vários objetos da casa e vai colocando na mesa, brincando ali, e com a intenção, né, naquela brincadeira, até de agradar a mãe, porque ele está com os objetos da casa construindo, fazendo algo ali naquela brincadeira dele. E a mãe passa por ali e tira um objeto e coloca outro. E o menino entra naquele choro compulsivo e a mãe não entende, né? Mas eu só tirei um objeto e coloquei outro. E aí o Souriau vai falar, mas o que essa mãe não conseguiu ver? Ela fala, pobrezinho, o que eu fiz? Só mudei um objeto, por que você está chorando tanto? Mas o Souriau fala que quando a criança está na brincadeira, o brincar, ela está criando outras formas de existência. Então, ele estava ali, ele estava defendendo aquele modo de existência. O choro foi nessa defesa do modo de existência, que a mãe não conseguiu ver. Então, para ver aquilo, né, como é que a gente poderia ver? Ele diz que a mãe, na verdade, não era capaz de ver a alma da criança naquele brincar. Então, e depois ele segue falando isso, porque o texto, acho que o título era esse, Como Instaurar Modos de Existência. Então, que isso é o brincar. O brincar, essa criação, porque no brincar, eu acho que o que está envolvido aí é o processo de criação, e que nesse texto que você trouxe, que ela vai falar, né, da arte, que a arte é esse campo de possibilidade para a gente abrir espaços, ela fala da arte, da literatura, do conhecimento, e dos gestos artistas, que temos que ter mais gestos artistas. Então, me chamou a atenção, o que seriam, né, esses gestos artistas? Eu fui entendendo que é trazer essa ação criadora do artista, né? O ato de criar, a possibilidade de criar, que é o que o brincar possibilita. Então, por isso a questão da infância ser tão importante, para que a gente possa continuar, né? Quanto mais a gente possibilitar essas crianças de brincarem, e eu acho também muito legal que ela vai trazendo isso que as pessoas têm medo da brincadeira selvagem, né? Do brincar selvagem, livre. Então, por que isso? Então, ela cita o aniversário, as brincadeiras nos aniversários, o carnaval, né, este brincar livre, selvagem, e que hoje está totalmente capturado, né, até nas festas de aniversário, que tem o animador, né, da festa, e que dirige o brincar. Então, como a gente está limitando toda essa capacidade de criação que o brincar nos favorece. E hoje, né, eu acho que essa patologia, se a gente pode falar assim, né, a patologia do contemporâneo, são essas formas de existência que estão presas ao mercado.
Então, formas de existências compatíveis com o que o mercado quer. Então, tolhiu isso, né, a nossa capacidade de seguir, mas é possível, né, a gente ir cavando essas brechas em qualquer coisa, e as imagens que você trouxe são maravilhosas. E você trouxe uma, né, de adulto. A criança tem muito isso, mas vamos ver, né, o adulto também é capaz de criar esse espaço, de estar. E o que é interessante é que é no cotidiano, nas coisas mínimas do cotidiano, né? Também pensei muito nisso. Como conseguir isso, que não é uma coisa que a gente tem que pensar que seja absurdo e tenha que fazer coisas absurdas. Não, como conseguir isso no cotidiano, nas coisas mínimas da vida, que às vezes a gente deixa escapar, né? Então, eu fui bastante por aí, e uma frase aqui que eu amei, que ela traz, né, o que seria esse espaço, né, o lugar de alguém que se constrói e se defende a cada instante. É muito lindo, né, isso que ela vai trazendo, e dessa forma, porque ela é bem poética mesmo, né. Bom, vamos ver o que mais que a gente pode ir construindo aí. Cláudia, esse cotidiano, essa repetição cotidiana é a própria roda, né? Que a gente fica rodando, girando. Exatamente, essa roda, esse dar volta, né? Eu Que te agradeço, Ai, Andréia. imagina. E o texto foi um texto que mexeu assim comigo, me desacomodou um pouco. Eu fiquei com bastante questões assim, mas eu te ouvindo também eu tive a mesma sensação que a Lu, assim. Eu li o texto, tive algumas assim um encontro com o texto, e agora te escutando e vendo as fotos, as imagens, já me veio outras coisas assim, né? Me veio o livro Levantes do Didi Uberman, né, onde ele vai falar um pouco desse gesto, né, do levante, e quando tu traz essas imagens dessas crianças olhando pela fresta e das crianças num suposto campo de concentração, me vem muito isso, né, da discussão do Levantes do Didi Uberman, e me veio também o que os animais nos ensinam sobre política, onde o Massumi vai trazer a discussão da brincadeira. E isso veio agora, durante a nossa fala. Então, assim, não é algo que eu pensei que viria, porque o texto estava me desacomodando para outros lados. Mas agora, ouvindo vocês e te ouvindo também, eu acho que a gente poderia pensar muito mais por essa coisa da brincadeira como esse exercício do risco também, e desse posicionamento no lugar do outro, e isso do Surriot, né, da coisa da mãe, que ali tem uma coisa da discussão da disposição dos objetos no espaço, né? Que a mãe não consegue se colocar no lugar da criança e enxergar o que significavam a disposição daqueles objetos no espaço para aquela criança. Então, pensando um pouco assim, o que a gente encontra no Existências Mínimas do próprio Lapojade, assim, né? Que eu acho que conversa um pouco também com o que tu trouxe hoje, assim. E eu queria pedir a permissão para vocês para ler um pedacinho do material que eu levantei agora, aqui enquanto a gente está conversando, o que os animais nos ensinam sobre política, porque ele vai trazer o exemplo de dois animais que estão nesse exercício do filhote, do mais adulto, se mordiscando. Quer dizer, um está dizendo para o outro que isso é uma mordiscada, isso não é uma mordida, né? Então, do quanto brincar é esse exercício, né? Também pode ser essa discussão da transmissão, né? Esse território, né, que a gente monta, né? Então, eu queria, não sei se eu posso ler para vocês, se vocês acham que seria possível a gente dar uma... Pode ser? Pode sim. Então, olha só. Dois animais que se entregam à brincadeira, por exemplo, uma brincadeira de luta, desempenham atos que são similares, porém não os mesmos do combate. Cada gesto lúdico envolve uma diferença com uma fachada de similaridade, o que poderia ser considerado uma definição de analogia. Brincar não envolve produzir uma perfeita semelhança entre dois atos que pertencem a ordem distintas. Não se trata de fazer como se um fosse o outro, no sentido de fazer com que um se passe pelo outro. O gesto de brincar é análogo porque aquilo que está em jogo não é o mesmo.
O gesto de brincar mantém afastadas as atividades análogas, assinalando uma diferença mínima no mesmo ato pelo qual as reúne. Ele reúne atos pertencentes a diferentes arenas em sua diferença. É com a não coincidência que se brinca. O gesto lúdico envolve essa disparidade em sua própria execução. Isso é precisamente o que faz dele uma brincadeira. Se um gesto, numa brincadeira idêntico ao seu análogo no combate, a brincadeira logo se tornaria uma luta. Um gesto lúdico tende a assinalar seu pertencimento à arena da brincadeira para não acabar resvalando para fora dela. Por exemplo, se dois filhotes de lobo, ao brincar de luta, desempenham os movimentos com muita similaridade com o combate, e não em analogia a ele, os parceiros logo se tornarão adversários, com o risco de lesão potencialmente grave. Um gesto lúdico deve demonstrar em sua forma de execução o seguinte: isto é um jogo. A declaração da brincadeira, isto é um jogo, explica Bateson, está longe de ser um simples ato de designação. É a encenação de um paradoxo. Um filhote de lobo que morde o colega da ninhada ao brincar diz, pela forma com que morde, isto não é uma mordida. Bateson afirma que a mordida de brincadeira representa ativamente outra ação, ao mesmo tempo em que coloca em suspenso o contexto no qual a ação encontra sua força prática e sua função normal. A mordida de brincadeira, que diz que não é uma mordida, tem o valor da ação análoga sem sua força ou função. Através dos dentes, o filhote de lobo diz, isto não é uma mordida, isto não é uma luta, isto é um jogo. Por meio dele, estou me colocando num registro diferente de existência, que, no entanto, representa seu análogo suspenso. A suspensão exerce a própria força, uma força de indução. Quando faço um tipo de gesto que me coloca no registro da brincadeira, você também é imediatamente levado para ela. Meu gesto o transporta comigo para uma arena de atividade diferente daquela em que estávamos. Você é induzido a brincar comigo. Num só gesto, dois indivíduos são arrebatados e movidos em conjunto para um registro de existência em que o que importa já não é o que se faz, mas o que se representa. A força do gesto lúdico é uma força de passagem que induz uma mudança qualitativa na natureza da situação. Desculpa que deu barulho aqui. O gesto lúdico libera uma força de transformação transindividual. A imediatez da transformação que a execução do gesto induz qualifica o gesto lúdico como um ato performativo. A brincadeira é feita de gestos performativos que exercem uma força transindividual. Enfim, acho que foi uma coisa que veio também agora, acho que também para a gente poder conversar, né, um pouco sobre isso. Mas esse material do Massumi é muito interessante para pensar a discussão do brincar, né, e da brincadeira. Muito legal, Paula, eu não conhecia. Vou pegar referência, porque eu achei eu mando para a gente ali no grupo também, que é os animais. Deixa eu dizer para vocês direitinho aqui o título dele. O que os animais nos dizem sobre política, você falou que Isso. Legal, bem legal. Aliás, hein, como você viu, como cada uma pulverizou e maximizou, né, para um autor, uma leitura, e tudo fazendo sentido. Muito legal. Nina, vou fechar aqui para você falar. Eu fui para um lugar completamente diferente. O texto, queria agradecer, porque o texto tocou. Eu não sei se o texto que tocou, eu que estou tocada com os trem. Estou dando volta em torno de umas coisas, aí tudo que eu leio tem a ver com isso, sabe assim? Estou meio que santificando as coisas. A primeira questão que me chamou no título foi o ditame, porque eu sempre usei essa palavra no outro sentido, diferente da Graciela, que traz no sentido de aviso, regra, ordem. E eu sempre usei no sentido que tem aqui no dicionário, que é voz íntima, impulso. E eu fiquei e aí essa palavra no título, e aí eu li o texto, ficou o tempo todo ressoando. O que tem a ver
essas duas questões. E a outra coisa, quando a Andréia mandou o título do nosso encontro, Abrir Espaço, eu falei, gente, mas onde que eu estou, né? O que é isso que está acontecendo aqui? E aí foi muito interessante que eu fiz com a maioria de vocês, a leitura da Andréia foi para um caminho muito diferente da minha. Muito diferente da minha, porque a minha, ela apontou umas coisas assim, bem que eu estou mexendo, sabe? Umas feridas acesas. Então, eu queria pedir licença para ir um pouco na minha, e depois eu fiz umas inferências enquanto escutava vocês, como que essa minha se tornou essa outra de vocês, mais ou menos como a mesma palavra com dois significados tão opostos. Então, estou nesse lugar. Não sei se vou dar conta, porque tudo está acontecendo agora, simultaneamente também. Então, o que eu fiz? O texto veio fotografado, que é sempre muito complexo para mim, porque eu gosto de ler, digamos assim, marcando. Então, eu fui copiando pedaços do texto e colando num documento do Word. Então, eu fiz aqui o documento. A começar pelo ditame. Então, substantivo masculino, 1, voz íntima, impulso. 2, aviso, regra, ordem, doutrina. Tudo isso ficou... Aí, quando a Andréia me manda as fotos, tem uma mulher rezando ali, né? Que eu imaginei que era um lugar fechado. Bem, a primeira coisa que esse texto mexeu comigo foi com a noção de entretenimento. Eu também ando batendo cada vez mais, sempre bati, né? Quem é minha aluna sabe, na questão de entreter as crianças, na questão do entretenimento. E eu tenho uma grande questão que é, o texto aponta, digamos assim, para uma solução, né? Que é a solução socrática, de apostar nisso que nós, na filosofia da diferença, apostamos. E eu estou num momento, digamos assim, em que eu estou fazendo as leituras desse lugar. Eu estou afetada pela noção de axioma, em linhas gerais. Como se, tá? Não estou falando que o texto faz isso, porque o texto está no mesmo, digamos assim, na mesma tonalidade dos nossos autores, apontando, digamos, uma linha de fuga a um mundo normatizado, a um mundo quadrado, a um mundo, digamos, estabelecido de modo prévio pelo mercado, por isso, por aquilo. E eu estou percebendo que essa linha de fuga já está sendo capturada pelo mesmo sistema ao dizer: mudamos um pouco para não mudar nada. É nesse lugar que... Ai, o gato caiu. É nesse lugar que eu tô. Ai, que susto. Bem, um pouco isso, esse espanto que eu senti assim. Eu tô nesse lugar. Então, toda vez que os meus autores falam, é preciso sempre novo, eu falo, acho que eu não quero sempre novo, não. Acho que tem um outro lugar aí para a gente começar a pesquisar, que é como que a gente, porque o sempre novo está numa captura axiomática, né? De transformar o sempre novo numa máquina capitalística, numa máquina contemporânea que nos tritura. Eu quero o mesmo. E aí, quando a Andréia chegou com aquela frase inicial, eu falei, tem um lugar aí que eu não sei qual, que é o sempre mesmo. Aí eu fui pensar nas outras, na criança e o mesmo. Em vez de pensar na criança e a novidade, como a autora fez, né? Na criança e o mesmo. Mesmo porque eu acho que o texto dela é num momento que a gente estava pensando ainda mais nisso. A criança quer sempre o mesmo bolo, a mesma festa de aniversário, ela quer sempre a mesma história, ela quer sempre o mesmo. Por quê? Porque no mesmo, né, é que se produz a diferença. Então, eu fiquei pensando nessa minha blusa, eu falei, ai, vou lá trocar de roupa. Eu falei, não vou, não. Essa minha blusa tem uns 15 anos. E aí eu falei, eu estou me sentindo bem
com ela, tô confortável. Não é nem uma blusa de sair, é uma, como é que chama? Segunda pele, mais grossinha de andar na neve. Falei, é com ela que eu quero ficar, ela tá fininha, tá quentinha, enfim. Então, eu fiquei pensando nessa, sabe quando você fica pensando nessas questões? Então, só para encerrar, porque já estou falando demais, aliás, sempre falo, eu quero trazer aqui, ó, a questão da arte, porque também ela coloca a arte num lugar. E quando eu abri falando que eu não estou gostando das artes decorativas, eu não quero nada que não seja grudado na vida e na necessidade. Eu não quero nenhuma arte, por mais fofinha que seja, que não esteja decalcada, agarrada, presa, grudada naquilo que é absolutamente necessário para sobreviver. Não é para viver mais bonitinho, nada disso. Eu quero um brincar necessário, um respirar, porque eu não vejo a criança inventando uma brincadeira selvagem. Eu vejo a criança dentro de uma potência da necessidade. A criança só vai para uma brincadeira selvagem quando ela é necessária, quando ela não serve para nada, quando ela não está vinculada na vida. Aí, para sentir gosto, ela tem que fazer qualquer coisa. Como nós. Mas eu quero artistar na vida mesmo. Eu não sei se isso existe, é só fantasia. Mas é um lugar que eu estou tentando alcançar. Todo grupo de estudo que eu estou chegando, eu chego nesse lugar. Destruindo as minhas bases, digamos assim, financeiras, né, gente? Porque eu mando a merda as artes decorativas, vivo disso. Mando os filósofos da diferença para aquele lugar, acuso-os de ideólogos franceses capitalistas, vivo disso. Então, mas eu estou nesse lugar, queria só dizer para vocês que eu entendo onde cada coisa acontece, que espaço é esse. E como eu queria que esse espaço conseguisse se descolar da máquina capitalística que ora nos oprime. Bem, enfim, falei demais. Nina, fico pensando, quando você fala isso da arte, ou até mesmo eu pensei quando li, né, a questão dos gestos artistas, somos todos artistas, a potência da arte, do conhecimento, mas essa arte não é o que eles estão, né, o que a própria autora acho que está querendo dizer, e os nossos autores, assim, de referência quando falam, não é a questão da criação, o processo, o que nos importa da arte, do artista, é a capacidade de criar. E aí a gente não está, eu não sei, eu fico com essa... Eu já não acho nem que é isso. Também não acho, não. Eu já não acho mais que já, eu sempre achei. Mas eu estou num lugar... mas agora eu estou também balançando. Eu nem estou usando mais a palavra criar. Sabe, é da produção de uma intensidade na vida mesma. Eu não sei ainda falar disso, vocês entendem? Porque os nossos autores, eles estão assim, batendo num mundo que assim, existe, mas já não existe tanto, porque a gente já está a gente já está no fluxo, nada muda, não sei o quê. Eu acho que, eu suspeito, só para dizer onde é que eu estou assim, eu suspeito que tem a ver com os modos de pensamento, com a representação, com a produção da diferença, mas eu não tenho altura suficiente, né, para entender isso. E estou achando que nessa encarnação aí não vai ser possível. Mas continuem. Lu, o que você ia dizer? Eu ia dizer... primeiro eu ia dizer que eu acho que a Nina, que fica batendo aqui, fica desmoronando as coisas, ela é a própria criança brincando ali, porque ela fica no campo de batalha o tempo inteiro, né, Nina? E o campo de batalha é um lugar de jogo. Tanto, né, na Idade Média eles faziam os jogos de guerra, né, justamente para simular o que a Cláudia falou, né? Não, o que a Paula falou do texto, né? É uma simulação de uma mordiscada, não é? Porque eles colocavam aqueles paus assim, colocavam aquele negocinho, mas é tipo,
eu acho que é quase para falar assim, ó, vamos aqui exercitar esse nosso potencial para que isso não vire, de repente, real, assim. Vamos entender o que ele é e imaginar que dano poderia ser. E a gente, não sei. Mas o que eu vejo da Nina é que justamente ela está num campo de batalha. Ela, assim, para ver, mas eu vejo que a gente às vezes faz isso para ver o que nos antepara, o que vem, né? Como eu vou conjugar com o outro lado para entender. Assim, eu falo isso porque eu acho que eu faço isso também muito. E aí, eu trouxe esse... Vocês conhecem esse autor, esse livro? Walkscape? O Caminhar como Prática Estética. É um livro de Francesco Carelli. É um livro desse italiano, e ele fala do andar como o grande jogo do caminhar. Então, é um corpo em movimento que pensa e traz essa ideia do jogo e de estar no mundo vivendo, né? E aí ele fala da viagem, experiência, perigo, percurso. Eu acho que eu posso... Eu vou pedir licença como a Paula, porque eu acho que pode... Vocês acham que dá tempo? É rapidinho. Porque ele fala que na base da viagem há muitas vezes um desejo de mudança existencial. Viajar é expiação de uma culpa, iniciação, incremento cultural, experiência, porque ele fala do campo da experiência. E a raiz indo-europeia da palavra experiência é per, que foi interpretada como tentar, pôr à prova, arriscar, conotações que perduram na palavra perigo. Então, a experiência traz na palavra experiência o perigo. É o arriscar-se, né? O arriscar. Eu quero arriscar. Eu quero estar nesse perigo, porque a vida é isso, senão a gente não entra justamente nesse enigma que fala a Graciela, e que quando a Cláudia falou da arte, eu também não gosto dessa... Não tenho me batido com a palavra criação. Porque parece que a gente tem que fazer de novo, sempre fazer uma coisa nova, e criar, quando é uma forma de inércia também. No fundo, todo esse movimento da gente criar, e eu tenho pensado muito no artistar, que a Nina fala, né? O artistar, o fazer artístico, o estar na vida num sentido de buscando o entendimento da vida, e tenho pensado no papel dos artistas. Os artistas... Para começar, eu acho que os artistas, eles o nosso papel de todo mundo é artistar a vida mesmo. No chão da vida fazer isso. É tentar encontrar a resposta para esse enigma no nosso fazer. E aí é artistar qualquer coisa. Alguns artistas fazem isso aí num objeto, num artefato que talvez seja uma... Deixa eu lançar essa resposta que eu achei, né? Não estou falando dessas pessoas que fazem objetos para vendas em galerias, objetos para agradar o público. Estou falando daquele artista do Kafka, o artista da fome, aquele artista do jejum, que ele fala assim para a pessoa. Ele é o artista do jejum, ele ganha dinheiro com o jejum, e aí as pessoas aplaudem ele, e aí ele fala, você não devia me admirar. Ele falou, mas eu te admiro. Por que eu não devia te admirar? Ele falou, porque eu só faço isso porque eu ainda não encontrei o alimento que me nutra. Porque se eu tivesse encontrado, eu estava no seu lugar me refastelando. É só por isso, assim, eu não quero estar nesse lugar. Eu estou falando desse artista, dessa pessoa que se entrega no... Meu Deus, o que é estar nesse mundo, sabe? Eu tenho essa fome, eu quero entender. É disso. E acho que esse artista só é entendido depois que o que a gente gosta agora é das pessoas que estão por trás. Mas a gente não sabe se essas coisas que elas estão... Essas respostas que elas estão construindo, esses artefatos, eles são realmente resposta, porque a gente ainda é afetado pela pessoa, a gente gosta dela.
A gente acha que a gente só vai saber se esse artefato que ela fez é uma arte, se esse artefato continuar vivendo 300 anos depois, ou se essa ideia, né, essa ideia conformada num objeto, num quadro, eu não acho ruim a eu tenho que pensar na palavra decorativa, talvez seja um problema um problema de etimologia mesmo, mas essa palavra decorativa, eu não sei, uma pessoa pode eventualmente fazer um objeto decorativo, mas aquele objeto tem ele faz habitar uma pergunta dele, ou uma tentativa de resposta. E será que esse objeto continuar emitindo respostas para a posteridade? Eu acho muito generoso esse tipo de pessoa que fala, eu tenho essa fome, eu não vou conseguir saber se essa resposta que eu estou dando é válida, mas algum dia, de repente, alguém entende a resposta. Não sei, eu tenho pensado muito nisso. Em minha defesa, quero dizer que eu estou lutando, mesmo, porque eu vejo um mundo que eu não estou dando conta. Eu sei. E aí, eu estou procurando uma saída que faça daquilo que eu faço uma coisa boa para esse mundo. Porque se eu só for no mecânico daquilo que eu faço, das artes decorativas, do pensamento da diferença, do glamour, né? Eu vou fazer mal para o mundo. Eu não quero fazer mal para o mundo. Então, eu abro mão do que eu faço e do que eu sou, se for solução. Se eu inventar isso como solução para que o mundo se torne melhor. Só tenho isso para dizer. E vou dizer mais. Na minha lança não tem espuminha. Mas por que defesa? Não, eu entendi, mas acho que é mais um expurgo mesmo, né, Nina? É uma coisa necessária. Eu estava pensando aqui, Nina, sabe no quê? Lu, muito sentido no que você falou, e eu nunca paro para pensar sobre arte. Dificilmente eu paro para pensar sobre arte. Assim, eu já desisti, sabe? Eu resolvi fruir. Eu desisti. Porque, assim, não quero... como não é a minha área de trabalho, eu não quero conspurcar esse espaço para mim, que é um espaço que eu posso encontrar outros modos de existência sem me preocupar tanto com a coisa teórica. Então, assim, mas eu gostei muito de ouvir você falando sobre essa possibilidade, a Cláudia, né, sobre essa possibilidade. E eu não penso como não artista, quando eu escuto falar do gesto de artistar, eu não consigo pensar em produzir. Eu consigo pensar em formas de viver, em formas de olhar, em formas de escutar. E às vezes eu acho que é isso que é artistar também. Assim, é ouvir aquilo e aquilo fazer um sentido que te desloca, te tira um pouco da Matrix, entendeu? Porque aquilo te... É arte. Então, assim, eu pensei um pouco nisso, eu não produzi nada. E esse é um problema, tá? Eu não produzi nada para ninguém além de mim. Mas já é alguma coisa, né? Então, não sei, pensei um pouco nisso. E agora eu pensei também numa coisa, enquanto a Nina falava, né, Nina? Eu pensei um pouco na Nina Simone. E lembrei do documentário da Nina Simone, e quando estava na metade do documentário da Nina Simone, eu estava exausta. E eu falei, meu Deus do céu, mulher, você não precisa ser assim o tempo inteiro. Você não vai aguentar ser assim o tempo inteiro. Mas ela dizia, eu só consigo ser assim. Eu sou assim. Eu estou revoltada com isso tudo, e aí cada fibra do meu corpo vai estar revoltada até o final, e eu não vou dar descanso para ninguém. E não vou dar descanso para mim. E aí eu pensei que
pouco é isso também, mas aí eu fico pensando, Nina, nesse espaço, nessa coisa que a gente ficou falando aqui, porque brincar é sério, a gente está fazendo, né? A gente faz isso de maneira comprometida e séria, mas ao mesmo tempo tem gozo, tem, né? É isso, e a gente vê isso em você também, né? E vê isso nesse movimento mesmo que eu acho que a gente está tentando fazer, né? Que é de pensar nessas coisas duras de pensar, sem estragar o gosto, né? Que essas coisas têm, porque a gente quis essas coisas, a gente escolheu essas coisas, né? Então, pensei um pouco nisso. Fiquei louca pelas referências todas que vocês trouxeram, né? Por essas leituras que vocês fizeram, que foram tão mais amplas, né? E eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, eu falava, eu gosto de brincar com essas meninas aqui. Eu gosto de estar aqui brincando com vocês, eu me sinto... Porque brincar dá medo, mas também, ao mesmo tempo, você brinca melhor quando você está num lugar em que você sabe que você não vai se machucar muito, né? Porque tem gente ali que te acolhe também, que tá brincando com você e não está querendo te morder de verdade, né? Então, acho que isso foi muito bom, foi muito, muito gostoso, né? De ver como que essa leitura chegou para as pessoas de um jeito tão diferente. E agora sim, a questão também que ficou para mim, né, que a gente discutiu aqui o tempo todo, né? Como que a gente não vai fazer com que isso que é uma saída, uma solução, seja capturado, né? Gente, estamos capturados, né? E sempre vai ter uma possibilidade, de que algo que a gente produza seja capturado, né? Isso só não pode, sei lá, isso só não pode ser proposital, isso só não pode ser ingênuo, e isso só não pode ser o fim. Pode ser o fim. A gente tem que conseguir fazer alguma coisa, não é possível, né? Então, assim, não sei. Foram as coisas que as falas de vocês também levaram a pensar, né? Tanta coisa linda que veio, né? Tanta coisa poderosa que surgiu aqui nessa conversa. Então, agradeço muito por vocês terem lido esse texto que fazia sentido para mim e que fazendo muitos outros sentidos. Muito bem. Olha só, estamos chegando no finalzinho, dá tempo de mais uma rodada, já, sim, numa despedida de fala. Queria trazer, assim, depois, essa coisa do abrir o espaço, do brincar, e desse ditame. Eu queria juntar isso no final, mas abra a palavra aí para eu não monopolizar também demais. Eu quero agradecer, Andréia, pela problematização aí do texto que tu trouxe também. E eu não sei, fiquei com vontade demais, assim. Não sei se eu não vou trazer o meu texto com alguma questão, assim, que conversa com a questão do brincar, assim. Talvez a gente siga com essa conversa, assim, vamos ver o que vai rolar. Te agradeço. Também agradeço, Andréia. Nossa, Paula, se você trouxer vai ser ótimo, porque eu também fiquei com muita vontade de continuar com essa temática. Foi muito bom poder ler, né? Você ficou, Andréia, com essa questão, né? Ele é um texto simples, ele não é, né, tão cheio de conceitos e tal, mas assim, que abriu tantas coisas, ele abriu muitas brechas, aí muitas possibilidades, e eu tenho certeza que vai continuar reverberando aqui comigo, e é isso. Muito obrigada. Vocês que abriram, né? A gente que abriu, né? Sim, na verdade, legal, abrimos todas. É o texto também, assim, mas é a gente, isso é muito bacana. Todas essas referências e seguir isso. Muito bom.
Eu também agradeço. Eu queria falar dessa coisa do artista, do artistar, que eu concordo totalmente com você. Essa coisa quando eu falo da arte, assim, eu quero dizer, é justamente esse modo de ver, né? É a gente em relação às coisas, né? E isso pode ser uma escuta, pode ser um modo de pensar, pode ser um modo de estar. Então, eu acho que é isso. Agora, eu não. Você falou alguma coisa que eu ia falar na hora e também não me lembro agora. Mas se eu me lembrar até o final, eu falo. Às vezes eu fico com vontade de fazer o barraco que a Nina falou, filosófico, dá vontade de, na hora, falar. Lá eles armam o barraco, lá eles falam, atravessam, abrem o microfone, a gente é muito organizado, cada um no seu pilar de tenda. Olha só, quando vocês estavam falando, foi muito legal para mim, sabe? Porque eu comecei a trazer essas questões todas. E aí, fiquei pensando nesse espaço. Então, do ponto de vista, né, quem já foi minha aluna sabe, do ponto de vista assim, que eu abordo brincar, ditame, brincar, abrir espaço, tem tudo a ver. Porque, do ponto de vista que eu coloco, esse espaço na alma, que não é dado, ele precisa ser exercitado, e a nossa autora traz o tempo todo isso, né? O tempo todo ela traz isso de que o modo como a subjetivação infantil está sendo posta, esse exercício, que é sempre movimento, é sempre esse mordiscar, né? É sempre esse jogo de corpo. Esse espaço na alma, né? Esse lugar é também o lugar do ditame como voz íntima e impulso. Aquilo que, né, se estabelece. Quanto maior a amplitude desse espaço, mais essa voz íntima e esse impulso pode se dar. E quanto mais esse ditame foi exterior, mais o aviso, a regra, a ordem, mais esse espaço que a gente pode imaginar até como uma musculatura anímica, né, vai diminuindo. E aí o seu processo de produção de subjetividade vai se apequenando, né, da sua singularidade, seu processo de tornar-se singular. E aí, esse campo, nos autores que eu habito, aí eu vou usar apenas 3 deles, a autora usa, que é o Winnicott, né? E o Winnicott também vai falar lindamente dessa questão do mordiscar, né? Porque ele vai falar disso, desse jogo que também trouxe a Lu lá na Idade Média, com os negocinhos à frente, né? Esse jogo que é uma luta, mas ela é o paradoxo da... Não vou pegar aqui porque eu não sublinhei, mas esse paradoxo de estar lutando, mas não, né, desse campo de segurança, se dá nesse espaço que, para o Schiller, que é o outro autor que eu vou trazer, ele tem o impulso lúdico, então o ditame lúdico, né? Para a Winnicott, esse espaço que a Andréia está trazendo, abrir espaço, chama-se brincar, e para fechar tudo com aquele glamour, cereja do bolo steineriano, para Steiner chama-se arte. É isso. Então, nessa perspectiva que eu acabei juntando tudo aqui na frente de vocês, fazendo esse guisado. E a autora trouxe um monte de linha de fuga para mim, um monte de lugares, deu língua também a um monte de coisas que eu estava querendo, por isso eu recortei as coisinhas e guardei ali no Word para maturar um pouco mais. Muito obrigada, viu, Andréia? Foi demais esse seu lugar. Mais alguém? Podemos?
Então, gente, muito obrigada. Eu vou trazer aqui agora o quê? Isso aqui, ó. Se você quiser. Opa! Peraí, Andréia, não se assuste. Estamos todas juntas. Oi! Deixa eu mudar aqui de lugar um pouquinho. Ó, quero só mostrar. Eu vou mostrar maior assim, ó. Isso. Mostrar maior aqui. Se você ainda quiser se inscrever num dos grupos de estudos que a gente está produzindo, eles estão aí para você. Opa, cadê? Oi, peraí que me perdi. E se inscreve, está aqui na descrição do canal, e aí a gente continua juntos para o próximo tema, que será da Paula. Paula? Não, da Carol, não é isso? Isso. Então tá. Beijo, gente. Ó.